Começamos, como a gente teve enquete no dia de hoje, a gente começa repercutindo a nossa enquete do dia de ontem. Estamos aí já mostrando para você nas nossas plataformas digitais o resultado da enquete do dia de ontem, que repercutiu a questão da dama do tráfico, né? Da dama do tráfico circulando aí no Ministério da Justiça, enfim, o Estado de São Paulo que informou que a mulher do chefe do Comando Vermelho no Amazonas, preso e condenado a 31 anos por crimes que inclui homicídio, foi recebida no prédio do Ministério por 2 secretários e 2 assessores do ministro Flávio Dino, teve as suas despesas pagas aí pelo Ministério dos Direitos Humanos, né? Enfim, e ela mesma, a propósito, responde em liberdade a uma condenação de 10 anos e é apontada pela polícia como a gerente financeira do Comando Vermelho Amazonense. Então, vamos lá, a gente repercutiu isso pedindo, na sua opinião, o que esse fato expõe? E as pessoas responderam da seguinte maneira, ficou assim, 70,6% dizendo que esse fato expõe a ligação de alas do governo com facções como o Comando Vermelho, 70,6%, 11,8% que a impunidade, isso expõe a impunidade que impera no Brasil, no nosso país, 9,4% que expõe a necessidade de uma reforma da legislação e do judiciário, que a gente sabe que dificilmente vai acontecer algo significativo, pelo menos nos próximos tempos, próximos anos, e 8,2% que o governo atual é democrático e recebe a todos igualmente, inclusive a dama do tráfico. Esse foi o resultado, então, da nossa enquete do dia de ontem aqui no Repórter Cultura. E falando em enquete, enquanto a gente dá essa próxima notícia aqui, Odair, vamos também repercutir a enquete do dia de hoje nos grupos de jornalismo. Daqui a pouquinho, então, a gente já compartilha com você o link para poder interagir aí, participar da enquete do dia de hoje, repercutindo o júri ali do caso Luna, que ocorreu ontem, então. Enquanto isso, nós vamos dar um giro ali no Alto Vale, em Taió, em Ituporanga, porque as comportas das barragens dessas duas cidades, Taió e Ituporanga, foram fechadas nesta última quinta-feira, dia 16. Na manhã de ontem, dia 16, as comportas das barragens de Taió e Ituporanga foram fechadas como medida preventiva diante do elevado risco de inundações, enxurradas e alagamentos na região do Alto Vale do Itajaí. Devido às condições climáticas adversas e à iminência de fortes chuvas, foram fechadas as 7 comportas e o canal extravasor da barragem oeste, localizado em Taió. Da mesma forma, as 4 comportas da barragem sul e em Ituporanga foram fechadas. Essa ação, claro, é crucial para reduzir a vazão dos rios durante o período de intensas precipitações, visando a segurança da população e prevenindo potenciais danos causados por eventos climáticos extremos na nossa região. Isso tudo que aconteceu aí na nossa região está acontecendo com as barragens fechadas e com um bom volume ainda de capacidade de absorção da água, de contenção da água dessas chuvas. E mesmo assim a gente está tendo essas enchentes, esses problemas aí todos que a gente está tendo. E nesse momento, então, sendo compartilhado com você nos nossos links, nos nossos grupos de jornalismo, a enquete do dia de hoje, né, Odair, que está repercutindo exatamente o quê? Justamente, o julgamento do caso Luna. Mãe e padrasto são condenados em júri popular. O padrasto foi condenado a uma pena de 56 anos, 10 meses e 23 dias, em regime inicialmente fechado. A mãe foi condenada a uma pena de 14 anos em regime inicialmente fechado. Então a gente está repercutindo isso com você aqui na nossa enquete. Qual a sua opinião sobre o resultado desse julgamento? Aí tem 3 alternativas para você votar. A justiça foi feita, é a primeira alternativa. A pena do padrasto foi adequada, mas a da mãe foi branda, é a segunda alternativa. Ou foram penas muito rigorosas, né? Se tem alguém aí que defende os acusados aqui, os julgados, também tem essa opção. Foram penas muito rigorosas, tem essa opção para você votar e participar na nossa enquete desta manhã de sexta-feira, repercutindo o julgamento do caso Luna. E agora, para você que nos acompanha aqui na nossa programação, nós vamos repercutir um pouco das imagens desta quinta-feira, ontem, portanto, das chuvas na nossa região. Nós começamos aqui com imagens lá de São João Batista. Vejam só que em São João Batista também um temporal
que se passou por lá, derrubando árvores, destelhando casas. Lá não foi não foi enchente, mas foi o temporal que se abateu por lá, causando estragos lá na comunidade de São João Batista. Na sequência, nós temos novamente imagens de Rio do Sul. Você está vendo ali imagens aéreas de Rio do Sul e o bairro Cantagalo é esse bairro aí que a gente está vendo por essas imagens, novamente com inundações. Isso já no dia de ontem, hoje está pior ainda, né? Com o rio subindo ainda em relação ao dia de ontem, já ultrapassou a marca dos 10,70 metros lá na cidade de Rio do Sul. Mais uma vez, é a quinta enchente que Rio do Sul passa aí desde o mês de outubro, né? Em um mês e meio aí, a quinta enchente. Pense, né, gente, o que é para esse pessoal que mora nessas regiões aí alagáveis, 5 vezes ter que retirar tudo, volta para dentro de casa ou dos seus comércios, aí volta, aí de novo vem enchente, aí dá tempo de tirar, aí deixa, aí às vezes perde o que já não tinha. É uma situação realmente complicada que passa o Vale do Itajaí, o Alto Vale do Itajaí, nesses últimos 45, 50 dias do efeito El Niño atuando fortemente no estado de Santa Catarina. Na sequência nós temos imagens de Laurentino também ali no Alto Vale sofrendo. Aí a gente vê imagens de um cidadão tentando salvar o seu carro, né? O carro está sendo arrastado, começando a ser arrastado pelas águas ali na cidade, e ele tentando de alguma maneira segurar o carro, né? Para não perder. Muita gente aí que tem o seu veículo, sua residência, tudo aquilo que constrói durante uma vida, de repente vendo seu veículo sendo levado aí pela água, tentou de alguma maneira segurar para que a água não levasse o seu veículo. Na sequência, né, a gente está no Alto Vale, mas lá no oeste, a gente vai para Pinheiro Preto, a cidade de Pinheiro Preto, teve uma situação lá também de inundação e inclusive uma pocilga lá, né, que vários porcos morreram, né, não conseguiram tirar, eles conseguiram tirar uma parte, mas muitos porcos morreram nesse chiqueiro ali de produção, né, de manutenção de porcos, uma granja, né, enfim, uma granja, um chiqueiro, uma pocilga, que teve infelizmente muitas perdas ali de animais, né, que acabaram se afogando nessa enchente que chegou rápido por lá. Na sequência temos imagens de Joaçaba também com problemas. É um estado, né? O estado de Santa Catarina em suas várias regiões, a região do Alto Vale aqui, a região oeste do estado de Santa Catarina, que foram as mais afetadas aí no dia de ontem. A região de Joaçaba ali com problemas. Na sequência nós temos o município de Zortea, que teve lá uma precipitação de granizo com pedras bem importantes, né? Em relação ao seu tamanho. Uma chuva ali, e olha só também, a gente pode perceber que foi uma característica no dia de ontem, uma tempestade elétrica muito forte no estado de Santa Catarina também, né? Em muitas regiões, aqui também, né? A gente teve um certo momento aí da noite, ontem, com muitos raios, e durante o dia, ontem eu acho que foi 1 ou 2 vezes que aconteceu, do nada assim, de repente dá o estrondo ali, cai um raio em alguma região próxima aqui na cidade de Timbó, dentro, né, da cidade de Timbó, mas na minha localização naquele momento era próximo, a gente só escuta o estrondo, de repente, do nada. Mas ontem à noite também bastante raios aqui, uma tempestade elétrica bastante forte, isso foi característica dessa tempestade que passou aí por Santa Catarina no dia de ontem. Aí tem o município de 13 Tilhas, lá no município de 13 Tilhas, um resgate, a gente vê ali os bombeiros resgatando uma senhora, tirando ela pela janela da sua casa, ela e o seu animalzinho também sendo resgatados pelo Corpo de Bombeiros, que teve uma atuação também bastante forte em todas as cidades do estado de Santa Catarina ali que foram afetadas pelas chuvas no dia de ontem, durante essa semana, né? A chuva já vem se insistindo durante a semana e ontem foi o momento de precipitação mais forte que gerou todo esse problema nessas cidades. São algumas imagens aí dessa situação, então, das chuvas em Santa Catarina. E não só chuva, também lá no oeste, né? Por volta aí da madrugada, 1 da manhã, de quarta para quinta-feira, também registrado um tornado ali na cidade de Itá, na verdade, entre Ceará e Itá, registrado um tornado aí com mais de 100 km por hora.
Situação complicada mesmo aí do clima em Santa Catarina. Bom, dito isso, vamos até o estado de São Paulo neste momento, porque o prefeito de São Paulo pediu o cancelamento de contrato com a Enel, e isso aconteceu na quarta-feira, dia 16, quando o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, anunciou ter pedido à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o cancelamento do contrato com a Enel, empresa encarregada do fornecimento de energia na capital paulista e em 23 municípios da Grande São Paulo. A decisão foi motivada por uma série de interrupções no fornecimento de energia nos últimos dias. Em 3 de novembro, devido a um temporal, aproximadamente 2.100.000 clientes ficaram sem luz. A Enel levou uma semana para restabelecer o fornecimento para todos os afetados. No dia 15, quase 290.000 pessoas foram impactadas por uma nova queda de energia causada por outro temporal na capital. Segundo o balanço mais recente divulgado, a Enel restabeleceu o fornecimento de energia para cerca de 93% dos clientes, mas aproximadamente 20.000 unidades continuam sem luz lá na cidade de São Paulo. E tem gerado muita polêmica essa situação lá em São Paulo. Imagino o que é o pessoal aí do centro da cidade, várias regiões ali da cidade de São Paulo, ficar uma semana sem energia, até mais sem energia, muitas perdas para o comércio e para os cidadãos paulistanos. E com isso, então, essa situação repercutindo por lá também. Olha, o Lula conversa com o presidente de Israel por telefone. Nós temos divulgado aqui as falas infelizes do Lula nos últimos tempos com relação à situação lá de Israel e do grupo terrorista Hamas lá na faixa de Gaza, mas ontem o Lula então fez uma ligação, conversou à tarde de quinta-feira com o presidente de Israel, Isaac Herzog, por telefone. A ligação foi feita do Palácio do Planalto. Na conversa, que durou cerca de 40 minutos, Lula agradeceu pelo apoio na libertação do grupo que estava na faixa de Gaza e pediu ajuda para a saída dos brasileiros que ainda estão na região. Herzog respondeu que os esforços serão feitos com a devida rapidez, informou o Palácio do Planalto em nota. O presidente de Israel demonstrou-se preocupado com as pessoas sequestradas pelo grupo terrorista Hamas e pediu ao petista que reforce o apelo pela libertação dos reféns. Entre os raptados, de acordo com Herzog, há também cidadãos da América Latina. Segundo o Planalto, Lula se comprometeu a interceder pelo pedido e reforçou o repúdio a atos antissemitas. Vamos ver o que o nosso governo aí consegue fazer no sentido de interceder pela libertação dos reféns lá do grupo terrorista Hamas. Mas pelo menos demonstrou com essa ligação aí para o presidente de Israel, demonstrou que alguma sensibilidade com essa situação. Também o presidente Lula, que até então só tinha falado asneira a respeito da situação lá de Israel e do grupo terrorista Hamas. Olha, se parar de defender o grupo para a libertação nacional, como eles gostam de falar, ao invés de falar grupo terrorista, parar de apoiar já é de grande valia. Na tarde desta última quinta-feira, dia 16, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso Nacional, Danilo Forte, afirmou que o governo Lula descartou a possibilidade de alterar, neste momento, a meta fiscal de déficit zero para 2024. Essa meta fiscal prevê que no ano que vem o governo federal gastará apenas o que arrecadar e o que tiver em caixa, ou seja, sem aumentar a dívida pública para cumprir gastos e investimentos. Possibilidade descartada. O governo manteve a posição dele de meta fiscal zero, tirou qualquer possibilidade de emenda ao relatório, qualquer mensagem modificativa em relação ao que está sendo decidido e manteve a preservação do arcabouço fiscal, disse o deputado federal Danilo Forte, do União do Ceará. Aqui, novamente, a gente vê o esforço agora de quem defende aí o arcabouço fiscal, de quem defende a lei de diretrizes orçamentárias com a meta de déficit zero, que é o que precisa, mas não só a base de aumento de impostos, mas na base também de reforma administrativa, de controle dos gastos públicos, que não acontece por parte do governo nesse momento. Apenas a gente vê os impostos sendo alterados e aumentados e não se vê nenhum esforço
esforço no sentido de conter os gastos públicos. E além disso, o presidente Lula, num outro dia, em uma outra entrevista, uma outra ocasião, falando que é bobagem, esse negócio de déficit zero é bobagem. E aí deixa em saia justa seu ministro da Economia e também agora aqueles que estão aí trabalhando no sentido de aprovar a lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano. Esperamos realmente que o governo não mexa nessa questão da meta, mas não é só não mexer na meta, não adianta deixar uma meta lá e não cumprir. O negócio é cumprir a meta, né? Sem um aumento de impostos, arrochando a população, mas sim trabalhando também na questão do controle dos gastos públicos. E assim a gente encerra esse primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, na manhã desta sexta-feira.